Olá, tudo bem, pessoal? Então, eu estou aqui com uma janelinha para vocês, dá uma olhada. Acabei de quebrar esse dente agora. Diante disso, aconteceu um negócio interessante que eu quero contar para vocês e mostrar. Eu me surpreendi com a tecnologia que está tendo hoje na área de odontologia. Eu vou mostrar nesse vídeo o que aconteceu. Você já ouviu falar em prótese digital? Pois é, eu ouvi falar. Eu hoje vou fazer um tratamento e hoje mesmo vou sair com esse dente prontinho. Leva 2 horas para fazer isso daí. Nunca ninguém viu alguma coisa tão prática como essa daí. Então nós vamos conversar com o Dr. Alexandre Lemos e ele vai nos mostrar toda a nova tecnologia em odontologia. Então, isso daí aconteceu comigo, aconteceu também com a minha esposa. Ela fez, em um dia, ela fez todinha a parte de prótese dentro do consultório dele e conseguiu sair com a prótese prontinha. Vocês vão ver só. É fabuloso. Me aguarde que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Muito obrigado. Olá, tudo bem, pessoal? Estou aqui com o Dr. Alexandre Lemos. A gente vai iniciar um trabalho que vocês vão se surpreender. Gostaria de apresentar o Dr. Alexandre para que vocês vejam o que trabalho maravilhoso ele tem feito. Por favor, doutor, me diz o que o senhor pretende fazer comigo? Vamos lá. Hoje o Pedro teve a infelicidade de quebrar um dente, de ter uma fratura de um dente e me procurou para que a gente pudesse resolver o problema da fratura que ele teve. A ideia é fazer isso da forma mais rápida possível, porque é um dente da frente e inviabiliza o convívio social. Então, eu tenho aqui no consultório um equipamento, um CAD/CAM, e eu vou fazer o dente para ele em uma única sessão. Ele já vai embora com a porcelana definitiva, a coroa protética definitiva sobre o dente. Então, a gente está iniciando esse trabalho a partir de agora. Então, doutor, só me diz uma coisa, quais as suas especialidades? Eu sou especialista primeiramente em prótese, também sou especialista em implantes e em estética. Então, com essas especialidades, a gente tem condições de resolver esse tipo de caso prontamente. Mas as especialidades só servem para que a gente possa atuar, e se eu não tiver um equipamento como esse que eu tenho, um equipamento que eu possa produzir o dente no consultório imediatamente, não adiantaria nada, eu estaria exatamente no mesmo nível de qualquer outro colega meu que tivesse a mesma especialidade. Então, o grande diferencial aqui do trabalho é realmente o equipamento que eu tenho, que é esse CAD/CAM, que eu consigo produzir o dente imediatamente. Eu não preciso de várias consultas para entregar uma coroa protética para um paciente. É isso que eu ia perguntar agora. Realmente, o que me causou bastante surpresa foi essa palavra prótese digital. Poderia dar um histórico para mim sobre o que seria a prótese digital hoje, que está sendo utilizada, acho que no mundo inteiro, eu já tenho ouvido falar, mas não tinha visto e me surpreendia o fato de o senhor ter, né? Então, no caso, me faz um histórico de como era antes e como hoje tem. Como seria uma prótese que sempre tem sido usada e hoje? Na forma convencional, uma prótese seria, se você, usando o teu caso como um exemplo, uma pessoa que tem uma fratura de um dente, vai morder alguma coisa, vai comer alguma coisa e fratura um dente. Você teria que vir ao consultório, a gente teria que fazer um molde desse teu dente com silicone. Depois de feito esse molde, por melhor que seja, por mais preciso que seja o material, nunca é o teu dente, seria uma cópia dele, né? Então sempre existe uma distorção desse material. Depois é colocado um gesso dentro desse molde. Esse gesso já é um segundo material que tem mais uma pequena distorção. A partir daí, eu removo esse gesso de dentro desse material e envio esse modelo de gesso a um técnico de prótese que vai confeccionar um dente em cima desse modelo. Esse técnico de prótese depois me envia esse dente de volta. Esse processo levava em torno de um mês, mais ou menos, do começo ao fim, né? Então, existiam algumas provas, normalmente essa peça tinha que retornar ao técnico de prótese para que ele fizesse uma pequena correção, como a que a gente está fazendo no teu dente, e ele me mandava de volta o processo todo, do começo ao fim, em torno de 4 visitas ao dentista, um mês de tratamento.
torno de 4 semanas vindo aqui para que eu pudesse finalizar o caso. Hoje é completamente diferente. Você vem, numa única sessão eu consigo finalizar o teu caso. Ao invés de eu fazer aquele molde convencional com silicone, eu faço um escaneamento da tua arcada dentária e construo um modelo virtual, né? A partir desse modelo virtual, eu faço um projeto do teu dente num software específico para isso. E esse projeto do dente, a partir do momento que ele está pronto, eu tenho um material pré-industrializado, que é um bloco de porcelana já industrializado. Eu coloco esse bloco de porcelana numa fresadora que se comunica com essa unidade que escaneou o dente, exatamente do jeito que estava fazendo, como a gente projetou no software, né? Com uma precisão astronômica, assim, uma precisão milimétrica difícil de se conseguir num processo anterior, que era o processo artesanal, feito no laboratório de prótese. Então, essa tecnologia vem realmente para substituir o que foi feito até agora, os modos que era desenvolvida as próteses até agora, né? Por favor, você me permitir que eu faça uma filmagem, eu sendo cobaia, exatamente, e eu acho que isso todo mundo precisa saber. Claro. Eu acho que se eu estou sendo beneficiado, eu acho que todos poderiam ser beneficiados. E espero que o senhor me autorize a fazer isso daí. Vai ser um prazer. Mais do que autorizado, vai ser um grande prazer a gente poder divulgar esse trabalho e você gentilmente cedendo aqui a tua experiência, né, de vida, enfrentando uma experiência real para que possa mostrar para as pessoas como funciona esse tipo de trabalho. Vai ser um grande prazer. Muito obrigado. Hein? O procedimento que nós estamos fazendo no Pedro agora é a colocação de um pino dentro da raiz para fazer o encaixe do dente. Esse pino é feito de fibra de vidro e ele é colado dentro da raiz do dente, tá? Isso visa evitar a fratura da raiz futura. Caso solte o pino ou tenha algum problema de uma força excessiva, como ele é de fibra de vidro, ele quebra. Antigamente esses pinos eram feitos de metal, então tinha uma sobrecarga, quem quebrava, quem fraturava era sempre a raiz do dente. Agora a gente faz eles com fibra de vidro para que se haja uma sobrecarga, a fratura seja dada no pino, perdendo só o dente, não a raiz, não a parte biológica do dente. Bom, essa aqui é a anestesia que é usada aqui no consultório, é um método de anestesia computadorizado. Então o paciente não sente nem a picada de agulha e não fica sentindo aquela sensação da dormência na boca toda. A anestesia fica muito mais regionalizada no dente que a gente está tratando. Ele não tem aquela sensação de inchaço da boca, dos lábios, e a gente não perde a movimentação do lábio. Para fazer um dente estético como esse, o paciente sorri e o lábio não fica anestesiado, já parece normal. Então é uma técnica bem diferente da usada convencionalmente, onde a gente aplica essa anestesia através de um computador e mede a quantidade de anestésico que ele injeta sem que o paciente sinta nenhum tipo de dor. Antigamente, quando eu ia fazer um dente, eu tinha que fazer um molde com um material de moldagem, né? Normalmente era um silicone que a gente usava para moldar, para poder enviar esse material para o protético, né? O protético botava um gesso para fazer uma cópia do que existia na boca dele, poder fazer o dente. Hoje, o processo é diferente. Ao invés de fazer esse molde para fazer essa cópia, eu vou fazer um escaneamento. Então, através de uma tomada de imagens, a gente consegue fazer uma cópia em um modelo virtual em 3D. A partir desse modelo virtual em 3D, existe um software no qual eu construo a restauração. Depois de construída no software, a gente põe um bloco de porcelana numa fresadora, que é uma espécie de uma impressora 3D, e essa máquina faz o dente no formato que eu desenvolvi no software. Essa máquina vai desgastar essa porcelana
no formato exato do dente que está projetado aqui. Isso é de uma precisão assustadora. Quando sai da máquina a gente pode imaginar, isso não vai servir direito. Nenhum técnico de prótese faz algo tão preciso quanto essa máquina. Ninguém que faz isso manualmente, artesanalmente, faz na mesma precisão desse trabalho. Aqui eu vou dar um iniciar. Ele já tinha me pedido para colocar o material que eu pré-selecionei lá na máquina. E nós já vamos lá ver ela cortar. Nós já vamos ver ela. Eu elegi um material um pouquinho mais claro do que a cor do dente dele normal, para que eu possa fazer uma pigmentação, uma caracterização desse material e deixar ele mais parecido com os dentes. Eu sempre consigo escurecer um material, eu nunca consigo clarear. Por isso eu optei por um material que fosse parecido com o dente dele, mas em um tom um pouco mais claro. Agora eu vou pigmentar esse material, deixar ele mais escuro um pouco. Muito bem, depois de confeccionada a peça, a gente aplica caracterizações individuais, pinta, como tinta de porcelana, para que o dente fique mais parecido com os outros dentes vizinhos. A gente tem esse recurso por poder estar com o paciente aqui na cadeira na hora. Depois que eu faço isso, eu levo esse dente a um forno e ele eleva a temperatura até 850 graus e essa pintura, essa caracterização, ela se cristaliza em cima da cerâmica. Então isso não é removido depois com escova, a pessoa fica com essa caracterização permanente. É possível ser removido, eu posso tirar através de borracha, fazendo um desgaste no dente, mas normalmente ela fica por muitos anos, aí, praticamente pela dureza da coroa total. Tá? Então agora o processo tem meia hora de forno para que saia com essa caracterização final. Pois é, para quem estava com a janelinha hoje, estou com o dente fixo definitivo. Viva a tecnologia! Obrigado a todos.